Paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos que está aqui no templo, cada um dos nossos irmãos que estão em casa, acompanhando pela live. Deus possa abençoar a sua vida também. Só dar um aviso que a partir de domingo que vem, o culto de manhã, ao invés de 8h30, nós vamos começar às 9 horas. Enquanto tiver a pandemia, não tiver escola bíblica dominical normal, a gente vai fazendo os dois cultos, ao invés de escola bíblica, nós vamos começar às 9 horas, amém? Aí ajuda mais a equipe de louvor, precisa vir ensaiar mais cedo, dá tempo de fazer mais bem feito, né? Fazer mais direitinho. E Deus vai abençoar da mesma forma. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 11. Nós vamos ler o texto, já orar também pelas ofertas, pelos dízimos. Apocalipse capítulo 11. Versículo 1. E foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi-me dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixe de parte o átrio exterior do santuário, e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calçarão os pés à cidade santa. Deus, obrigado pelo privilégio de lermos a Tua palavra, sentimos aqui a Tua presença. Obrigado pela bênção do Senhor na nossa vida, na nossa família. Obrigado, Pai, porque a nossa fé é muito maior que o medo. Obrigado que o poder do Senhor é muito maior do que esse mal que nos ameaça. Ó Deus, abençoa também, Pai, a nossa vida, abençoa os dízimos, as ofertas, os dizimistas, ofertantes, que mantêm a casa do Senhor, que entendem o propósito do Senhor na sua vida. Ó Deus, que o Senhor venha abençoar, que não falte o alimento, não falte a bênção, que nos abençoa também com a palavra, com este alimento espiritual nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Esse texto é muito interessante, que ele pede para medir. Deus manda fazer uma medição. Mas tem uma ressalva no final. Ele fala: deixe de parte o átrio exterior, que foi dado aos gentios. Sabe o que isso aqui está falando, meu irmão? Deus mede, pelo menos continua medindo 3 coisas dentro da igreja, mas continua deixando de lado o átrio exterior. Eu já falei aqui uma vez, às vezes a pessoa pega o filho dele e corrige, está lá um monte de gente, menino fazendo bagunça, e vai lá e pega o dele só, corrige, põe de castigo, talvez use até uma varinha, que está saindo de moda, mas é bom, né? Tomei várias varadas quando era menino, não me fez mal nenhum, só fez bem. E aí fala assim: mas por que você pegou logo o seu, puniu o seu e os outros lá, que são do átrio exterior? Não tem compromisso. E aí, fala assim: mas o seu ficou prejudicado. Não, Deus corrige é o filho que ama. Por isso que ele corrige. E ser corrigido por Deus, você tem que agradecer: oh Deus, obrigado, o Senhor me corrige. Se Deus está corrigindo é porque ele ainda tem aliança. Se está corrigindo é porque quer ver você no caminho. Se está corrigindo é porque vai melhorar. E aí fala: deixa de fora os do átrio exterior, que foram entregues aos gentios, e por 42 meses calçarão aos pés da cidade santa. Sabe o que significa 42 meses? Faz a conta lá para você ver. 42 meses dá exatamente 3 anos e meio.
se refere ao segundo período da grande tribulação. Porque a grande tribulação vai acontecer com 7 anos literais após a volta de Cristo. Jesus vai arrebatar a igreja e vai ter 7 anos de grande tribulação. Os primeiros 3 anos e meio parece que nada espiritual está acontecendo de mal. Mas quando vencer o primeiro 3 anos e meio, tiver faltando 42 meses, 3 anos e meio para findar, a besta, Satanás, vai exigir o número da besta. Quem não tiver o número não vai poder comprar, nem vender, nem negociar, nem cuidar da sua família, nem nada. E vai sofrer demais. Aí ele falou assim, não precisa medir esse, porque esses já são que vão ficar para a grande tribulação. Mas eu estou falando daqueles que eu tenho compromisso com eles, e eles têm compromisso comigo. Desse eu quero cobrar fidelidade. Aí ele pede para medir 3 coisas. Mede o santuário, o templo, mede o altar, que está dentro do templo, e mede os adoradores. Meu irmão, quando a gente fala de medida, a Bíblia usa vários tipos de medida. Usa a vara ou o caniço. A Bíblia também fala muito de medida de usar peso e balança. E fala muito de medida de usar o prumo. O que é o prumo? A parede está torta, o pedreiro coloca o prumo e ele vê, não é? Ele pega uma referência de medida. Tudo referência de medida. O que é o peso? Balsazar foi um rei, filho de Nabucodonosor, que usou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor pegou, saqueou os utensílios da casa do Senhor, prejudicou a casa do Senhor. Aí Balsazar usa esses utensílios, começa a tomar vinho desordenadamente, usando os utensílios da casa do Senhor. Deus fica irado, e vem um dedo e escreve na parede: fosse colocado na balança e foi achado em falta. É um tipo de medida que Deus nos mede. E Balsazar foi um daqueles que foi colocado na balança e estava prejudicando o templo de Deus, usando os utensílios do templo, usando as coisas de Deus. Que tem muita gente falando que isso não tem valor nenhum. Tem muita gente falando que isso aqui não vale nada, nada disso aqui vale nada, isso aqui é só tijolo, isso aqui é só instrumento qualquer, isso aqui não vale nada, tudo aqui é consagrado a Deus e vale muita coisa. E é da obra do Senhor, foi comprado com dízimo e oferta de gente que é fiel, que a Bíblia fala que é santo. Tudo de Deus tem muito valor. E ele desfez dessas coisas. E a primeira medida que fala é medir o templo. E quando a gente vê esse texto, não é medida contrena, não é medida literal de quantos centímetros ou quantos metros. Porque se fosse assim, não ia medir os adoradores. Porque um adorador você não mede com uma trena. Mas é a medida de Deus, que Deus está nos medindo o tempo todo. E nós precisamos vigiar nessa medida. Deus está nos colocando como referência. E pede para medir o santuário, medir o templo. E aí, meu irmão, esse aqui foi pesado na balança. Deus está vendo como nós lidamos com as coisas do templo. Deus está vendo como que o templo está sendo cuidado. Qual que é a nossa dedicação também com o templo, que é a obra de Deus. O templo também tem valor. Não é porque está escrito no Novo Testamento que Deus habita em nós, que nós somos habitação, somos templo também do Senhor, que esse templo onde a gente reúne deixou de ter valor. Ele continua tendo valor e nós precisamos cuidar. Aliás, o dízimo e a oferta é para que haja mantimento nesse templo, nessa casa. Por isso que Deus fala levar e trazer a casa do tesouro. E aí essa medida, ela também continua acontecendo. Porque o cuidado do templo, Deus tem a medida. O templo está bem cuidado, a minha casa está sendo bem cuidada. Quem tem participado desse cuidado? Aí Deus olha, quem é dizimista naquele lugar? Quem é ofertante naquele lugar?
Isso é medida. Mas também Deus mede. E aquele que está sendo negligente, que a Bíblia fala, aquele que retém mais do que é justo, retém para a sua própria perdição. Aí ele entra na medida, Deus mede ele e Deus olha, se todos fossem como você, a minha obra já teria fechado. Se todos fossem como você, não teria mais liderança na minha casa, porque você tem omitido trabalhar. Se todos fossem como você, já não ter, nem a luz estava acendendo mais. Porque Deus continua medindo o tempo. Porque quando o templo está aberto, quando as portas estão abertas, o drogado entra, ouve a palavra. A prostituta entra, ouve a palavra. O ladrão entra, ouve a palavra. O adúltero entra, ouve a palavra. Por isso que a igreja é cheia de eis. Porque Deus transformou a minha vida e a sua vida. Porque um dia a gente encontrou uma porta aberta. Aí fala assim, mede também o altar. Tem a medida do tempo. Depois fala, mede também o altar. Meu irmão, o altar também, Deus continua medindo. E toma cuidado quem é do altar. Porque todo mundo quer cantar, todo mundo quer pregar, todo mundo quer ensinar, todo mundo quer dançar, quer ministrar. Isso é um gente do altar. São pessoas que Deus preparou para estar no altar. Mas o negócio é que Deus continua medindo o altar. Porque o altar é o lugar que deve fluir poder de Deus, alimento espiritual, cura, restauração, ensinamento, libertação, poder de Deus. O altar deve ser um canal ligado no trono de Deus, pelo qual vem jorrando todas as bênçãos, alcançando cada vida. Mas Deus continua medindo esse altar, porque muitos altares no Brasil têm se tornado em comércio, em lugar de bajulação, de heresia, às vezes de ataques. A gente vê Deus abençoando ministérios, dando até canal de televisão, dando até horários em televisão, ao invés de usar esse recurso para levar a palavra, a restauração, a bênção, usa para atacar outros ministérios, usa para vender semente, para vender feijão, para vender fitinha, para vender isso ou vender aquilo. E o evangelho mesmo não está sendo pregado, mas Deus está medindo o altar, e continua tendo medida para o altar. Ai daquele que é do altar e não faz o que deveria estar fazendo no altar. Altar é lugar de bênção, e ele falou, mede o altar, porque Deus continua lá de cima medindo. E depois de uma medição, ele aprova ou reprova? Ele aprova ou reprova? Meu irmão, que o nosso altar aqui esteja aprovado. Eu falei aqui uma vez na minha vida, desde que eu converti, eu vi uma pessoa chegando e falou assim, pastor, eu preciso que me retire do ministério, até que eu conserte minha vida, porque eu caí em pecado, e altar é coisa séria. Eu ouvi isso uma vez na minha vida, as outras todas, de gente que estava brincando no altar, não tinha vida com Deus, não tem consagração, não ora, não jejua, não busca a Deus, não anda em santidade, vivendo na prática do pecado. Quase todas as outras vezes, pessoas tentaram esconder o seu pecado, e quando confrontados, ainda chama a gente de mentiroso, que está sendo usado pelo diabo, e ainda usa aquele versículo, fala, cai daquele de que tocar no ungido do Senhor, que eu sou do altar, você não pode falar de mim. Já vi pastores esconder o seu pecado, descer do altar e ir para um motel com amante, fazendo tudo errado e achando que estava escondendo da igreja, escondendo de tudo, mas ele esqueceu que Deus está lá de cima medindo o altar, e começou a perder, e não precisava ter perdido tanto. Mas Deus continua lá de cima medindo o altar. Ele falou, meça o tempo, meça o altar. Altar não é para ser comércio, não é para ser lugar de ataque. Altar é lugar de fluir bênção. A gente vem para a igreja é para ser curado, não é para ser mais
maltratado, não é para ser machucado. Quem ia atrás de Jesus encontrava cura, encontrava restauração, encontrava bênção. Que as pessoas que entrarem por essa porta venham receber desse altar, que daqui venha fluir o poder de Deus sobre a sua vida. E ele falou: mede os adoradores. Ah, meu irmão, como muita gente interpreta isso errado. Quem são os adoradores? Aí tem gente que vai falar: equipe de louvor. Não, não é a equipe de louvor todos. Os adoradores são os ministros. É aquele que pega o microfone. Então, aí o outro vai falar: não, os adoradores são os pastores. Ah, não, os adoradores são aqueles que vão para o monte, que passam a noite toda. O adorador é a equipe de intercessão da igreja. Não, meu irmão. O adorador é a noiva do Cordeiro. Aquela que vai subir. Só vai subir adorador. Quem é adorador de verdade vai subir. Quem não é, vai ficar. É do ato exterior. É de fora. Às vezes, de corpo presente, está aqui dentro. Mas quando passa pela medição de Deus, Deus fala: esse é do ato exterior. Porque a sua boca me louva, mas o seu coração está longe de mim. O verdadeiro adorador é aquele que a boca fala que o coração está cheio, cheio de adoração, cheio de gratidão, cheio de fé, cheio da presença de Deus. Por isso que eu não gosto de cantar aquele hino: se tu olhares para o Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. Se eu estiver nessa situação, pode fazer um concerto com Deus, você não pode voltar não, você está podre. Se Deus olhar para dentro de você e não encontrar nada de bom, será que se olhar aí dentro não encontra nem o Espírito Santo de Deus? Então acabou o resto. Porque se Deus olhar para dentro de cada um aqui, vai encontrar alguma coisa de bom, porque Deus já tem plantado, Deus já tem ministrado na sua vida. Os verdadeiros adoradores é a noiva que vai subir. A noiva do Cordeiro. Santa, imaculada, sem ruga, sem mancha. Ela é verdadeira adoradora. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. Isso é maravilhoso. Porque tem muita gente que está batendo de porta em porta. Ah, tem uma irmã ali que revela, vou lá. Ah, tem a outra ali que fala até seu número de CPF, aí eu vou lá. Ah, tem a outra ali que não sei o que, eu vou lá. Ah, está tendo uma campanha ali que não sei o que, emagrece com 15 minutos, eu vou lá. Aí tem o outro ali que não sei o que, traz pessoa amada em 3 dias, eu vou lá. E está procurando. Mas a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores e a bênção dele os alcança. Você só tem que procurar uma coisa, meu irmão: tenha vida santa com o Senhor, vida no altar, e não preocupa com mais nada, porque é Deus que vai te procurar para te abençoar. Deus vai atrás de você, porque Ele encontra os verdadeiros adoradores. E aqui fala: mede o santuário, mede o altar, mas mede também os que nela me adoram. Ah, meu irmão, cada culto vem anjo de Deus medir. E Ele está olhando, medindo. Porque como é que você mede? Você precisa de uma referência. Como é que eu vou saber se isso aqui tem 40 centímetros? Eu pego uma trena que é a referência e ponho ela em cima. Ela é minha referência. Não, deu 41. Por quê? A referência da trena. Agora, como é que mede um adorador? Ele está lá te adorando, mas lá fora está na mentira. Aqui abre a boca para falar de adoração: eu te amo, eu te louvo, eu te adoro, eu te exalto, isso é maravilhoso. E amanhã está falando mentira, está falando palavrão. Não pode cutucar ele que solta um palavrão. É verdadeiro adorador? Deus não quer olhar a gente só dentro da igreja. A nossa adoração tem que ser a extensão da nossa vida lá fora. Adoração não é um momento dentro do culto, adoração é um estilo de vida. O adorador verdadeiro, ele tem um estilo de vida de adorar. O adorador verdadeiro, ele não perde a oportunidade de testemunhar de Cristo, que isso também é adorar o Senhor. Ele não perde a oportunidade. E Deus procura os verdadeiros adoradores. O verdadeiro adorador, primeira coisa, ele tem Deus em primeiro lugar.
O verdadeiro adorador, ele chega a ser chato. Tudo dele é Deus. Dá um negócio certo na cara dele, fala, graças a Deus. Deus, o que tem Deus a ver com isso? Os ímpios ficam assim, né? Aí ele vai lá, o negócio conserta ele. Não, Deus é bom. O que tem a Deus a ver com isso? Mas ele é verdadeiro adorador, tudo dele é Deus. Ele frita o ovo, não garra na frigideira, falou, glória a Deus. Não é? É o verdadeiro adorador. Deus em primeiro lugar. Agora a gente vê, meu irmão, uma classe de evangélicos aí, de gospel, que eu não sei que lugar que Deus está mais, se é terceiro, quarto, quinto ou 10º lugar. Porque coloca o trabalho em primeiro lugar, a profissão, a saúde, nosso Deus. O meu eu não posso me contaminar, eu não posso ter um problema, eu me protejo. Às vezes eu sou mais Deus do que Deus na minha vida. Às vezes eu estou me endeusando. Tem gente que a aparência dele está acima de Deus. Porque ele vai adorar a Deus, desde que não brote uma espinha. Porque se aparecer uma espinha, os irmãos vão me ver com a espinha. Quando acabar essa espinha, eu volto para o culto. O verdadeiro adorador, Deus está em primeiro lugar. O verdadeiro adorador não olha circunstância. Eu vejo muito adorador, muito abençoado, inspirado, competente, capaz. Mas eu vejo errar demais. Porque fala assim, hoje eu não vou adorar, não. Principalmente quando faz parte da equipe de ministração, do louvor, que trabalha diretamente com a adoração. Hoje não porque eu estou chateado, hoje não porque eu estou assim, hoje não porque está olhando circunstância. Mas Paulo estava cheio de vergão, todo arrebentado, maltratado, frustrado, porque o plano que ele programou na cabeça dele deu tudo errado, as expectativas dele todas frustradas. Ele falou assim, vou adorar o Senhor assim mesmo, porque a gente não olha a circunstância. Problema nosso, se aqui deu errado, alguma coisa deu errado, mas Deus está dando certo, Deus continua dando certo, Ele continua sendo fiel, e não vai faltar a minha adoração, que eu não olho circunstância. O verdadeiro adorador, ele não olha circunstância, ele adora em qualquer situação. Ele adora com pandemia, sem pandemia, ele adora com vírus, sem vírus, ele adora com máscara, sem máscara, com a igreja lotada, com a igreja vazia, com instrumento bom, com instrumento ruim, ou sem instrumento nenhum. Ele não deixa de adorar o tempo todo. O verdadeiro adorador enfrenta o inimigo. Fico imaginando Golias batendo o pé na frente de Davi e ele correndo. E Deus estava medindo o verdadeiro adorador. Ele falou que mede o verdadeiro adorador. Sabe como é que às vezes Deus vai medir? Vai pôr o inimigo na nossa frente. Sabe como é que às vezes Deus vai medir se a nossa adoração é verdadeira ou não? Ele vai encontrar essa medida pondo uma luta na nossa frente, pondo um desafio na nossa frente, pondo um vírus na nossa frente, para ver o que é que a gente faz. Se vai pôr o rabinho no meio das pernas e ir para debaixo da mesa, ou se a gente enfrenta no nome do Senhor. O verdadeiro adorador enfrenta inimigo, enfrenta dificuldade. O verdadeiro adorador, ele valoriza a presença do Mestre. Marta e Maria, uma valorizou a presença do Mestre, a outra não. Tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que cuidar, tem que proteger, tem que aquilo, tem aquilo outro. Mas espera aí, Deus está pondo entre esse monte de coisa e o verdadeiro adorador para medir, para ver qual que você escolhe. Referência. E aí Deus continua medindo o verdadeiro adorador. Os meus afazeres, os meus problemas, os meus medos, as minhas dificuldades, as coisas aqui da terra. E aí a outra falou assim, aí Jesus falou assim, ela escolheu a melhor parte. Ela passou na medida. Você não passou. Marta, Marta. Cuidado. Sabe por quê, meu irmão? Continua sendo medido os verdadeiros adoradores. Davi foi jogado ali, não foi para ser massacrado por aquele Golias.
Davi foi colocado ali, não foi para ser envergonhado por aquele Golias, não foi para ser vencido por aquele Golias, foi para mostrar uma medida, que ele é verdadeiro adorador, e Deus está acima de tudo na sua vida. Você serve a Deus de verdade? Às vezes você já subiu nesse altar aqui e pregou, você tem que ter compromisso, você tem que estar aqui, você tem que louvar a Deus, você não pode olhar a circunstância, e às vezes você mesmo está fazendo o contrário, mas dá tempo, meu irmão, dá tempo de você consertar com o Senhor. Tenha todo cuidado, mas seja o verdadeiro adorador. Tenha todo cuidado, mas Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Tenha todo cuidado, mas para de olhar a circunstância, porque isso tudo Deus está colocando como prova para medir quem são os verdadeiros adoradores. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, grande Deus, poderoso Pai, nós confiamos no Senhor, e nós sabemos que o Senhor continua medindo. O Senhor mede o tempo, quem está cuidando dele, o Senhor sabe quem está cuidando. Ó Pai, cada detalhe aqui, o Senhor sabe quem colaborou. O Senhor mede o altar, porque o altar não é lugar de brincadeira, é coisa séria falar em nome do Senhor. O Senhor disse em Jeremias: ai daquele que disse, eu disse, não tendo dito nada. E o Senhor continua medindo também os verdadeiros adoradores. Ó Deus, abençoa os verdadeiros adoradores que estão aqui no templo. Abençoa os verdadeiros adoradores que estão em casa. Abençoa aqueles que estão precisando mesmo ficar resguardados, com imunidade baixa, na área de risco. Abençoa, Pai. Abençoa aqueles que não vêm na igreja, mas também não estão indo para lugar nenhum, porque é questão de necessidade. E tem misericórdia daqueles, ó Pai, que usa isso como desculpa e não vem na casa do Senhor, mas vai para tudo enquanto é outro lugar. Tem misericórdia, Pai, porque não vão passar pela medida. Tem misericórdia, o Senhor vem abençoar. Visita cada lar agora, cada casa representada, cada lar, Senhor, cada canto. Abençoa os pais, abençoa os filhos, abençoa a família, abençoa todos os membros da nossa igreja, onde quer que eles estejam. Alcança com teu poder. Ó Pai, abençoa, Pai, acende a chama. Se o inimigo tem tirado proveito dessa situação, em nome de Jesus nós repreendemos, declaramos a bênção do Senhor sobre a nossa vida. O Senhor venha trazer, Pai, o renovo do Senhor, e que nós possamos continuar e permaneçamos, ó Pai, fiéis até o fim, porque aquele que permanecer fiel até o fim é esse que vai ser salvo, esse que é o verdadeiro adorador. O Senhor venha abençoar, Pai, a nossa vida. O Senhor possa nos levar em paz, debaixo das poderosas mãos do Senhor. Possamos estar aqui 19 horas para adorar o Senhor em mais um culto. Pai, que nós possamos preparar todas as coisas, mas que o Senhor também prepare o melhor, para que possamos sair daqui abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações eternas do Espírito Santo do Senhor seja com todos nós, em nome de Jesus. Amém.